Olá pessoal, aqui hoje em campo de hipótese, questões científicas, pesquisas que estavam começando a falar, ok? Vamos falar sobre os objetivos específicos, objetivos gerais, que vêm a relacionar patamares importantes entre o comportamento humano e o contexto. Testosterona que muitas vezes não tem uma cor. Se tiver uma cor, pode ter fibra vermelha, fibra branca, glóbulos vermelhos, glóbulos amarelos não tem, né? Essa linguagem filosófica que ela é muito colorida entre departamentos. Ok? Então, quando falamos sobre a ansiedade, falamos sobre a ocitocina também, que ajuda também a ser um campo fenomenal ligado à família. Seu pai pode ter uma cor diferente, sua mãe também, mas nos coloca uma necessidade no tempo de lembrarmos ligado ao seja, esta mistura eclética que é o brasileiro. Então, Brandão, ele fala que é definido como a ansiedade é um fenômeno psicológico, é definido como uma emoção relacionada ao processo adaptativo do ser humano cotidiano da sua vida. Então ele vai se adaptando pela emoção. Se ele for destacar a emoção entre os seus destaques, ou seja, o que vai acontecer, vai trazer fatos originários, sequentemente. Lembramos do Seneca, então a Grécia, Roma. Não vou falar do Império Romano, como vários imperadores que na época dele houve sentenças ligadas à raça e etnia e outros patamares. Nós temos que ver os dois lados. Não estou defendendo nenhum Nero, não estou defendendo nenhum Alexandre o Grande, mas tinha patamares importantes que uns querem matar o outro, sentenciar o outro, as questões de morfogênese relacionado a departamentos importantes ligados à pacificação. Ok? Então vamos lá. Então, como o próprio Seneca fala que o próprio processo é um vento e o vento é um processo, ele fala sobre pesquisa. Quando falamos sobre pesquisa, eu falei, deixa a pesquisa me levar, e leva eu. E deixa a pesquisa me levar, e leva eu. Então, leva eu essa cruz, leva eu essa mensagem, leva eu essa carga concentrada. A palavra cruz significa, crucial, crucificação e outras linguagens ligadas aos dicionários, ok? Vários dicionários, várias maneiras de ver o dicionário. O dicionário é colorido, tem vários dicionários. Então, o Brasil é grande e o mundo também, ok? Então, vamos buscar concepções de mundo ao nosso ver, ao nosso enxergar. Tempos atrás, eu dei bom dia a uma senhora e houve um retorno muito bom do relacionamento comportamental e educacional. Nós aprendemos dentro de casa isso, damos bom dia e replicamos esse bom dia quando o Grandão fala o que é educação. Aí nós falamos sobre também 1995, quando fala sobre a reação do sistema nervoso autônomo, ok? E a questão do a teoria potencialista que está ligada à atividade endocrinológica, hormonal também. Ok? Então há patamares importantes. Quando buscamos as tarefas, habilidades, vamos colocar em destaque o atleta ou de alto nível, que eu estava falando sobre capitalismo, sobre questão de impostos, todo respeito ao golpe, fechando os conceitos, não quero saber negócio de impostos, que vai até lá na Colômbia, até o Chile, essas questões, e é muito burocrático você explicar, porque desde as navegações, desde países, desde vias aéreas, aeronáuticas, ou seja, submarinos, nós temos esse imposto que nós temos que pagar, porque nós somos países de terceiro mundo, ao setor terciário, ok? Então vamos lá. Quando falamos sobre dificuldades, falamos sobre soluções, ok? Então as habilidades. Então, quando falamos sobre que as questões que a ansiedade afeta o estado cognitivo, a questão do medo coloca um controle motor. Eu, tempos atrás, faz tempo que eu não saio à noite. Porque me falar que me pegar na esquina, eu vou para outra esquina. Esses são caminhos que nós temos que aprender a ter maturidade.
taxonômica, né, ligado ao campo afetivo. Segundo os autores que eu coloquei aqui já o livro, né, taxonomia educacional ligado aos parâmetros afetivos. Fazer o quê? Vamos lá, então, entre esses abalos positivos e negativos, coloca questões importantes. Então, hoje, o que nós temos que fazer entre esses departamentos? Vamos lá. Eu estava falando sobre a influência dos pais sobre as crianças. Então, eu falei sobre alfaiates, falei sobre marceneiros, falei na época que tinha uma marginalização sobre motoristas, que meu pai faleceu, motorista de ônibus, né, porque era preto, pardo, mulato, não sei, mas era um brasileiro mestiço, né, como nós aqui, né, vocês podem ver. Então, as questões é essa. É lógico que hoje a categoria ligada ao desempenho, entre outros fatores, a profissão e a técnica, hoje nos coloca, como o Santana fala. Não são os Santanas não, do forró não, pessoal. Eu respeito também. Ligado ao esporte, lazer, esporte. Nós temos que ter lazer. Eu lembro que ali onde eu treinava, na desportiva, os Santanas iam lá, ok? Então o Santana fala assim que a prática do aprendizado precede a prática do esporte de rendimento. Ou seja, a prática do aprendizado precede a prática do rendimento. Quando eu vou aprendendo mais, eu vou se aperfeiçoando e vai havendo o quê? Uma lapidade, uma laticidade, uma elasticidade, aonde vem a vincular parâmetros importantes entre o nosso meio. Então, aonde há um vínculo, há um desvínculo. Aonde há uma junção, há uma desjunção. Aonde há uma habilidade motora, há um aprendizado motor. E aonde há um aprendizado motor, há uma desconexão. E essa desconexão, há uma conexão ligada ao que é aprendizado. Aonde há destaque, também há fatores de derrotas ligados ao aprendizado. Aonde aprendemos, conhecemos. Aonde reconhecemos e conhecemos os nossos atlas. Por isso que eu coloquei essa música ali, alongamento rítmicos, movimentos, dançando. É um tipo de alongamento que você coloca a musicotofilia, e a musicotofilia, elas colocam uma expressão que relaciona o ritmo e os movimentos ligados ao que aqui, ó, a cabeça, ó. Se eu faço um movimento para cá, alguns livros e autores, médicos, alguns autores ligados à anatomia, livro de anatomia, eu até estava ouvindo ali ligado ao áudio, o eixo do própria cabeça frontal aqui já vai mostrar o movimento que você faz e também ajuda o corpo como um todo, em todos os segmentos. Nós olharmos alguns livros de autoconfiança, ou seja, até de yoga, eles falam que o nosso corpo, a energia do meu bíceps, a energia do meu manúbio, vai distribuir para o corpo todo. Se você estivesse com a tua esposa, com o teu esposo, imagine aquele contato, aquela conexão que você tem, né? E também imagine só se você também, as crianças brincando uma com a outra, brincando, se divertindo na quadra esportiva, ok? Tendo esse privilégio, esse aspecto externo, né, ligado aos campos diretórios de gerenciamento. Agora, a maturidade vem para os seres humanos, solidificados. O Bauman, direitos humanos, Bauman, tem um Pará, tem outros autores ligados à dedicação a direitos humanos, que até hoje nós buscamos essa tenacidade ligada ao exercício e à prática cidadã. Ok? Então vamos lá. Então hoje, ó, o movimento, ó, o queixo, ó, seu movimento, o queixo, ó, seu movimento, o meu queixo vai também tem que ficar reto. Ficando reto vai ajudar também a saber que é o plano sagital, o plano anterior-posterior e o plano transversal. Imagina você coloca uma região aqui, ó, a parte occipital aqui, que eu falo que é o ósseo, onde a parte trás, onde eu levei umas pancadas atrás. Então, ó, você pode fazer vários movimentos, ó. O queixo sempre tem que estar bem, ó. E nós temos o costume, esse hábito de ir com o queixo para frente. Quando você vai para o queixo para frente, tem alguns livros ainda estão expostos, o corpo fala, o queixo ficar assim, você quer demonstrar briga ou violência verbal, ou você quer encarar. Ou como você fica assim, ó, ou assim,
né? É lógico que não quer a comunicação, ok?